Fala, rapaziada, Diego Ribas no Charla Podcast foi perguntado se ele acredita na volta do Jorge Jesus pro Flamengo e ele contou um pouquinho dos bastidores também, assim como o Rodinei, cara. Ele contou o primeiro dia que ele viu o Jorge Jesus chorando. Se liga aí. Tudo pra dar certo novamente. De novo, você acha? Vai ser mais difícil que a primeira vez. Eu acho que vai ser mais difícil, essa é a minha opinião, vai ser mais difícil. Mas tem tudo pra dar certo porque ele tem conteúdo, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é porque foi aquilo lá aconteceu, porque foi muita sorte. Não, tinha uma explicação. Aquilo, ó, nós ganhamos por causa disso. Nós perdemos por causa disso. Nós ganhamos hoje, mas nós jogamos mal pra caramba. Sabe por que nós jogamos mal? Por causa disso. Então tem tudo uma explicação que ele faz. E assim, sendo assim, se o cara tem conhecimento, cara, resultado vai dar em algum momento. Só que eu acho que vai ser mais difícil. A expectativa altíssima, né? Ele teve mais títulos do que derrota na primeira passagem aqui. Então ele carrega isso, né? Vai ser mais difícil, mas eu acredito que tem tudo pra dar certo, sim. Pô, muito legal você falar isso, assim. E você lembra de você falou, ele te mudou de posição, por exemplo. Ele fez isso com os outros jogadores, algumas, vamos dizer, Arão, tretas, né? Foram claras ali, Rafinha, direto, né? Tinha esse embate. Eu lembro também, ele pegava muito no pé do Renier, né? Começando ali. Pablo Mari. Pablo Mari. Então eu queria que você lembrasse uma treta, assim, já teve entre você e ele, ou uma com outro jogador, assim, que foi interessante pro crescimento do cara, assim. Já teve muitas, cara. Já teve muitas tretas ali, mas era um ambiente de alta performance tem que ser de confrontamento mesmo, cara. Tem que ser confrontamento. E ali nos vídeos o bicho pegava mesmo. E aí que você vê quando o líder é seguro, na minha opinião, a liderança faz toda a diferença, que ele debate na frente do grupo. Pô, vem cá, você me confronta, eu não vou falar, quem manda aqui sou eu, fica quieto. Não, o que é que você tá falando? Volta lá o vídeo. Onde você tá falando isso aí? Aí isso quando ele passava o vídeo pra vocês. Sim, voltava o vídeo, aí falava. O Felipe adorava trazer um questionamento, Felipe Luiz. Arão adorava trazer um questionamento, o Rodrigo Caio, eu. A gente, mas mister, ali, volta lá. E aí, às vezes, ele olhava pro lado. É engraçado que ele falava. Às vezes fazia uma pergunta pra ele e ele achava tão absurdo que ele falava: o que ele tá a dizer? O que ele quer dizer? Eu perguntava pra quem da Ludade: o que esse maluco tá querendo falar aqui que eu não tô nem entendendo? E aquilo eu já falava: pô, velho, será que eu fiz uma pergunta muito ruim? Não é possível. Mas na verdade é que ele debatia, convencia. Cara, também que não tem como, irmão. Pra sempre o flamenguista vai lembrar de Jorge Jesus. E o que mais me marcou nele, não é questão se eu joguei muito com ele ou pouco, mas tipo assim, era um cara que tava ali todo dia, xingava todo mundo. Xingava, irmão. Já vi xingar Rafinha, já vi xingar Felipe Luiz, eu, Bruno Henrique, Gabigol. Todo mundo. Diego Alves. Eu já vi o Mister xingar todo mundo. E eu pensava assim, esse cara será, mano? Como esse cara? Será que não tem sentimento não? Vai ficar xingando todo mundo? E aí acabou a final da Libertadores, que a gente foi campeão. Irmão, quando a gente voltou no voo assim, caraca, mano, eu vi esse cara assim, chorando, sabe? Emocionado. É mesmo? Era um cara que eu chegava e eu começava a correr. Sabe o ônibus que vai pro aeroporto? O ônibus que pega... Não, pro aeroporto não. O ônibus que pega pista, a gente, né? Pra levar pro avião na pista. Eu começava a correr assim na pista, felizão. Ele começava a dançar comigo, me abraçava. Falei, ali eu vi que o Mister era um cara que tinha muito sentimento, sabe? E que eu acho que pra ele tava vendo algo único também, mas só que era algo único, mas vencer, que ele não podia demonstrar isso pra gente, sabe? Essa parte dele... Ele não podia, ele tinha que, mano... comigo, ou você vai jogar pra ganhar, ou você vai vencer, ou não vai jogar comigo. Não vai jogar. Caraca. Tanto que no final foi aquela cena, vocês, o almoço no ninho com ele, irmão, família. Tô no trio elétrico com ele também, não, né? no trio elétrico eu com ele. Olê, mister. Eu cantei com ele no avião, tirei foto lá com a taça com ele. É um cara que eu vi ali, realmente era um cara família, um cara que tinha muito sentimento, mano. Mas é um cara que... Você já viu a série do The Last Dance do Jordan? Que ele... Irmão, ou você tá comigo aqui, você vai dar 100%, você vai ganhar, ou comigo você não vai jogar. Teve momentos dele me tirar de jogo e falava, não, desse jeito não vai, não sei o quê. Chegou uma época que eu pensei, agora eu não jogo mais com o Mister. Que eu não tava bem, não jogo mais. Aí ele chegava e falava, agora você vai jogar. Do nada, você vai jogar.
Muitos jogadores falam isso, né, cara? Que o Jorge Jesus, ele xingava todo mundo, independente de quem fosse. Isso é interessante. Ele xingava tanto os mais experientes de nome, né? Felipe Luiz, Diego Alves, Rafinha, mas também tratava da mesma forma o Reinier, garoto da base, tratava o Pablo Mari, que era um desconhecido, o Ilharão, qualquer um ele tratava da mesma forma. E isso é importante para os jogadores, porque o jogador vê que não tem distinção de tratamento. Não tem, todo mundo é igual para ele. E isso que o Rodinei falou, outros jogadores já falaram também. O Rafinha já falou sobre isso, o Diego Alves já falou sobre isso, o Felipe Luiz já falou sobre isso também. Isso é muito interessante, cara, e importante para o cara ganhar ali o grupo. E essa cobrança pesada que ele fazia foi importante naquele período, naquele curto período de tempo ali de 2019, naqueles meses, para colocar a concentração, o nível de dedicação dos jogadores lá em cima. Foi o que a gente viu, que a gente precisou para conquistar Libertadores e Brasileiro da forma como foi, batendo recordes. Foi um casamento perfeito, né? O Mister com aquele elenco ali de 2019 e início de 2020, né? Foi um casamento perfeito, deu tudo certo. A cobrança foi no mais alto nível, mas o resultado também, a performance, os números. E era bonito de ver o Flamengo jogar, né, cara? Eu acho muito difícil o Jorge Jesus, pela idade que ele já tem, né? Mais de 70 anos de idade, um dia voltar pro Flamengo, arriscar, manchar a imagem dele, né? Porque a cobrança, como o Diego falou no início do vídeo, né? Se ele voltar é muito difícil, cara, fazer a mesma coisa. E seria mais difícil pra ele conquistar as mesmas coisas, né? Porque o que ele trouxe lá em 19 foi algo muito novo. E o cara vai querer arriscar isso? Porque se ele vier, numa passagem que ele vier, e se ele não conquistar as mesmas coisas, o futebol não ser bonito, o pessoal esquece um pouco as coisas lá de trás, né? E a passagem dele pode ser manchada. Então eu acredito que ele é esperto e ele não vai querer voltar. Acredito que até o sonho dele, como ele mesmo fala, é treinar a seleção brasileira, mas voltar pro Flamengo, eu acho que ele não volta. E também eu não sei se eu gostaria, porque o medo, né? O medo de o resultado ser negativo e a imagem dele ser diminuída de alguma forma, né? A gente tem um pouco disso. Então prefiro deixar aquela imagem que a gente tem dele, super vitorioso, mais títulos do que derrota, aquela coisa bonita, do que arriscar, talvez, conquistar a mesma coisa ou até mais, mas tendo a possibilidade de perder. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando, né? Então eu concordo com o Diego Ribas, que a vinda, se ele vier um dia, vai ser mais difícil. E talvez não conquiste as mesmas coisas. Então eu prefiro deixar quietinho lá a imagem, a lembrança bonita que a gente tem dele. Mas comenta aí, cara, o que vocês acham? Gostaria de saber a opinião de vocês. Você gostaria de ter o JJ de volta? Você acredita que um dia ele vai querer voltar pro Flamengo? Deixa aí nos comentários. O link do Charla Podcast vai estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!